Pessoal, eu vou trazer mais um estudo para nós aí, que é o Salmo 23. Um estudo só para você entender na hora que você lê, porque como o vídeo é curto, não dá para a gente se aprofundar em tudo. Então é só para você ter uma noção mais ou menos na hora que você vai ler. E esse Salmo, ele começa com o versículo 1, dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então vamos entender. Espera aí. Eu não sei porque os tradutores bíblicos, quando traduziram a Bíblia do hebraico, eles colocaram esse versículo no futuro, me faltará. Porque no original ele não está me faltará, ele está no gerúndio. O Senhor é meu pastor e ele está me pastoreando. Quer dizer, ele está cuidando de mim agora. Não é futuramente. E por ele estar cuidando de mim agora, me pastoreando, nada me falta. Não é faltará. Nada me falta. Então, o que o salmista está dizendo? Só ele já é suficiente para mim. Então, por ele está comigo, está cuidando de mim, só ele já é suficiente. Então, não me falta nada. Ele é o bastante para mim. No versículo 2, ele vai dizer assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Veja que o salmista era Davi. Então Davi está usando a mesma analogia que Ezequiel usou, que era pegar o povo de Israel e usar como ovelha e Deus como sendo seu pastor. Jesus também fez isso lá em João 10. Ele disse que ele é o bom pastor. Então o povo é as ovelhas e ele é o pastor. Então aqui Davi está fazendo isso. O que ele está dizendo assim? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é que o Davi está querendo dizer? A Palestina, ela tem um clima, uma coisa parecida com o Nordeste. Chove uma época, cria-se pasto, cria aquele coisa na época da chuva, depois para. Aí seca tudo aquilo que foi juntado na época da chuva. Os pastores de ovelha, sabendo disso, eles vão lá, colhem esse pasto na época da chuva, pasto verde, põe, ensila ele, verdejante ali, mas um pouco verde, um pouco seco, ensila, e guarda para na época da escassez ele alimentar as ovelhas. Então por isso que Davi está usando como se a ovelha estivesse dizendo: olha, o meu pastor, porque eu tenho ele para me proteger, cuidando de mim, ele me faz repousar em pasto verdejante. O que esse pastor fazia? Na época dessa escassez, na época que a ovelha estava passando fome, necessidade, que não tinha muito alimento, ele levava ela para o aprisco, lá no coxo ele pegava esse pasto verdejante e alimentava ela. Lá ele colocava água para ela, águas tranquilas, num coxo, em alguma coisa para ela beber. Então, Davi está usando isso como se a ovelha estivesse falando isso. Porque ele foi pastor de ovelha, e ele sabe muito bem como tratar as ovelhas, como era o dia a dia de um pastor. Aí mais na frente, logo no versículo, ele diz assim: o pastor, ele refrigera minha alma e me conduz pela vereda da justiça. Quer dizer, esse pastor guia as suas ovelhas até o pasto, lá no meio. Só que no meio do pasto os caminhos são tortuosos, a vereda. Lá tem lobos, tem ursos, tem leão, tem serpente, tem tudo para atacar as ovelhas. Ele diz assim: quando esse pastor me conduz, eu vou sendo conduzida, eu estou protegido. Ele está me conduzindo, ele está me salvando, me protegendo. Aqui é como Jesus, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho, ele é aquele que conduz o homem na vereda da justiça, na vereda da salvação. Então esse pastor é Deus cuidando do seu povo. Davi faz uma analogia e fala: olha, o pastor tem esse cuidado com a ovelha e Deus tem esse cuidado com você. Então se você tem ele, você não necessita mais de nada. Ele supre essas necessidades que vocês têm. Ele supre o teu medo, ele supre a tua fome, a tua sede. Tudo que você tem é Deus. Se você tem ele, é ele que vai te suprir. Então você não tem que buscar por outra coisa a não ser ele. Porque quando você tem ele, você não vai necessitar mais de nada. Aí mais embaixo, no versículo 4, diz assim: ele me faz passar pelo vale da sombra da morte e eu não temo mal algum. Mesmo que eu passe por o vale da sombra da morte, eu não vou temer. Essa ovelha, ela andava, o pastor na frente e ele conduzindo.
Só que ele conduzia essas ovelhas por altos, por baixo, por rios, por riacho, conduzia ela para levar até onde tivesse o pasto. Por quênio. Aí quando chegava no quênio, na gruta escura, que era mais escura, a ovelha enxerga menos. Mas os lobos, os ursos, os animais ferozes enxergam muito bem à noite e no escuro. Então atacava essas ovelhas. Para isso, o pastor estava ali na frente com o seu cajado para defender essas ovelhas. Esse pastor é Deus. Ele está se referindo a esse pastor como sendo Deus, cuidando do seu povo. Na hora do ataque do inimigo, você não precisa correr, ficar lutando, derrubando gigantes. Você basta ter ele na sua vida, que ele vai te defender, que ele vai te proteger. Então você precisa desse pastor, Deus, de Jesus, para poder cuidar de você. Veja que a Bíblia, esse salmo deve ter mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente por aí. Mas já falava de coisas que Cristo iria fazer depois. Por isso que Cristo vem dizendo, eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor que cuida de vocês. Eu dou a vida por vocês. Porque o pastor, ele enfrentava os lobos, enfrentava tudo, dava a vida pelas suas ovelhas. Aí no versículo diz assim, e ele me prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Depois de eu passar por os caminhos tortuosos, pelo quênio, depois de eu passar pela gruta escura, depois de eu passar pelos lobos, por tudo, por os caminhos, por água, por rio, tudo, eu chego num lugar plano que eu vou descansar, porque eu ainda tenho uma caminhada muito longa, a ovelha vai ter. Então o pastor deixava ela descansar. E ali, os inimigos estavam tudo de olho nelas, mas o pastor estava ali para lhe proteger. É assim que Deus age com o seu povo. Então não tem essa loucura do dia a dia de buscar cada dia mais coisa, porque você só precisa dele. Ele estando na tua vida, ele já é a tua proteção, ele já está cuidando de você. Ele já está te conduzindo no caminho da salvação. Se ele sair de você, você sairá do caminho também. Ele te conduzirá ao caminho da salvação. Jesus é esse pastor, ele é o bom pastor, é ele que conduz as suas ovelhas ao caminho. Aí mais embaixo tem um versículo que diz assim, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que era que o pastor fazia? Quando chegava lá no aprisco, depois da tarde, quando ele chegava, ele pegava um óleo, passava no chifre da ovelha, na cabeça da ovelha, para, com aquele cheiro de bálsamo, de ervas que ele colocava nesse óleo, ficava com aquele cheiro, caía seus parasitas, carrapato, mosca, mosquito, não poderia se chegar, ela estava protegida. Por isso que Davi está dizendo, a ovelha está dizendo isso, ó. Depois ele me dá água, depois dele me dar comida, depois de me proteger dos meus inimigos, depois de me fazer comer pasto verdejante, numa época de escassez, depois de ele fazer tudo isso, ele ainda vem com esse bálsamo, com esse óleo, aí eu estou transbordante, eu não preciso mais de nada, eu só preciso do pastor para cuidar de mim, eu só preciso de Deus para cuidar de mim. Esse pastor que você precisa e eu preciso. O salmista ele está falando de Deus. Se você tiver Deus, você não precisa mais de nada. Ele já é suficiente para suprir as suas necessidades. Hoje o mundo está nessa correria, todo mundo com medo. Todo mundo está com medo. Mas não fique com medo se você vai ter Covid-19 ou se você não vai ter. Fique com medo se você não tem Deus na hora que você tiver. Porque ele vai te proteger de qualquer momento que você esteja, ruim ou bom, ele estará do seu lado. E ele quer te conduzir ao caminho da salvação.